Saudações a todos, sou Marcos Arena, Babalô e Calgondá, e esse é o canal do YouTube, né, associado ao blog escrito www.numilatracifá.com.br. Esse é mais um vídeo rapidinho, né, sem muita elaboração, resolução. Lamento, tá ficando um hábito, né, porque é fácil fazer, né? E nesse vídeo eu vou responder uma questão que uma pessoa que segue o blog, chamado Saldanha, ele colocou. Ele fez um questionamento muito legal, bem religioso, bem teológico, em relação com a Deus. Aí eu vi o questionamento, eu ia responder por escrito, resolvi fazer um vídeo que eu quero falar muito mais sobre esse assunto, né? Então quero falar aqui. Então vou falar agora sobre esse tema. Bom, a questão do Saldanha é bem tranquila, né? Ele disse aqui, o comentário está aberto, né? Acho que todo mundo pode ler, mas ele trouxe dúvidas com relação, né, aos vídeos que eu falei sobre a questão da gente ser responsável pelos nossos problemas. Ele coloca uma dúvida assim, né? Ele sabe, né? Ele reconhece que nossas ações impensadas, invariavelmente nos levam a problema, né? E aí ele pergunta, nesse contexto todo, né, se ao cultuarmos o sagrado, né, cultuarmos o divino, por que o próprio sagrado não nos transforma em pessoas mais assertivas, né, de forma natural, né? Eu entendo que ele diz que de forma natural, de forma que você não precisa que recorrer a alguma coisa para você se tornar mais assertivo, né? E aí ele questiona assim, né, se eles não fazem isso, né, então para que a gente cultua o orixá, né? Para que ele faz isso? Aí ele diz o caso dele aqui, que saiu de uma casa, acabou, como muito aconteceu também, saí de casa, perdi casa que, né, eu saí de uma casa que acabei encontrando outra, e saí dessa outra para ser para Ifá, né? E aí ele diz que é Ogã, na casa da minha Ogã, está na mesma situação aqui, o Saldanha. Mas então, aí a questão dele é isso, né? O que ele deve fazer? Se deve procurar o orixá para endereçar essas questões, né, de evolução espiritual. Ele falou sobre isso, eu vou falar isso no final, né, sobre a questão de evolução espiritual, ou se deve procurar uma religião católica, porque a religião católica também permite fazer a evolução espiritual. Então ele está com dúvida, né? Ele quer entender aí qual a abordagem que ele pode dar, né, baseado nessa coisa da gente ser o responsável pelos problemas e nós mesmos ter que resolver. Eu entendo o questionamento dele como muito justo e honesto, no sentido de questionar, bom, se é isso, e eu já fui envolvido com religião, coisa do chá, no que isso está me ajudando, no que me ajudou, e o que eu devo fazer agora que eu não estou em lugar nenhum. Então, essa é a questão, e eu vou responder isso pedacinho por pedacinho, porque é uma questão complexa, né, muito interessante. Como eu falei, eu gostei muito da dúvida. Vou falar em pedacinhos, tá certo? Tá, ok? Eu sei que infelizmente esse não será um vídeo curto, né, mas vamos lá. Então vou tentar falar devagar, porque tem gente que reclama que eu falo correndo, né? Tento fazer o melhor, mas nem sempre dá, e vou tentar falar devagar. Eu vou falar algumas coisas aqui que não são respondendo a ele, mas vou falar de forma genérica, reafirmar coisas que eu sempre falo e que são oportunas de lembrar nesse momento, tá? Essas coisas são o seguinte: primeiro, Deus sempre está disponível para nós. Ou seja, não existe a situação de Deus não estar disponível, de Deus gostar de uns mais do que dos outros, né? Essa é uma das coisas que eu não gosto, né, naqueles relatos da Bíblia, né, em que Deus escolhe um grupo e outro grupo ele quer mais que se dane. Então eu não gosto daqueles relatos por esse motivo. E nessa religião eu digo para você o seguinte: Deus está sempre disponível, né? Essa é uma visão bem clara que a realidade, o histórico mostrou Deus sob qualquer forma que a gente se manifeste, tá? Então, seja na forma de Olodumare, seja na forma de Jeová, de Brahma, de qualquer manifestação, Deus sempre está disponível para a gente. A gente pode escolher o nome que a gente quiser, a forma que a gente quiser entender ele, ou da forma que ele se propôs a nos explicar a coisa, a explicar a natureza humana, né, e a vida. Isso pode ter variações, mas Deus sempre está disponível para a gente. Não existe a questão de Deus se fechar, ou Deus não estabelece pré-condições para nos ajudar, tá? Agora, a vida no Aie, apesar de ele estar disponível, esta vida que nós escolhemos viver, né? Essa vida nós escolhemos viver, aí eu tenho que trazer já os conhecimentos, né? A informação dessa religião. Em outras religiões podem ter outras visões, né? Os católicos têm uma outra visão. A gente tem essa aqui, uma visão de renascimento. Então, essa vida no Aie nos pertence. Essa vida é a nossa aventura. Como se diz lá, os Yorubá costumam dizer, essa vida é um mercado.
repleto de sabores, sensações, emoções, frustrações, exaltações, tudo acontece aqui. É como se fosse, né, o AIA fosse um grande mercado, que tivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo de bom e de ruim com a gente. Então, essa é a vida que nós escolhemos viver, como eu falei em outros vídeos, né, com objetivo, com todas essas dificuldades, com todas essas incertezas, porque uma coisa importante que tem na vida é que existe um grau bem grande de incerteza em viver. Ninguém vem aqui sabendo assim, olha, se eu fizer tudo certinho aqui, no final vai dar tudo certo. Não, não é assim, senão seria um meio sem graça. Você pode fazer, só um momento, você pode fazer tudo certo e mesmo assim ainda alguma coisa acontecer não previsto, atrapalhar, seja uma influência externa, uma outra pessoa que fez outros planos, que se cruzaram com você, ou teve um acidente ocorreu, alguma coisa natural ou não natural. Olha só, não existe essa certeza. Por mais que você se prepare no Orunte, vem por aí, Bahia, você sempre vai ter essa situação. Então, a vida é uma surpresa, né? É isso que torna ela interessante. A gente quer voltar a viver segundo essa religião, a gente quer voltar a viver, a gente quer sempre fazer isso aí, porque aqui deve ser um lugar bem mais interessante que o Orunte, senão a gente ficaria lá, tá? E lembra que essa religião não tem essa visão de que a vida, eu vou falar isso porque isso está bem documentado nessa religião, vocês, mais uma vez, quem está certo eu não sei, cada um acredita no que quiser, mas essa vida diz o seguinte, a vida não é uma expiação, não estamos aqui para sofrer. Essa questão de sofrimento é uma questão lá que os hindus trouxeram e os espíritas, né, pegaram essa ideia. Não existe um mundo de sofrimento, não existe nada. A gente, de acordo com essa religião, Deus aqui diz o seguinte, nós nascemos aqui para ser felizes, para realizarmos, para vivermos juntos, para vivermos em família. Então, essa não é uma vida de sofrimento, tá? E nesse sentido de que a vida é nossa e tem todas essas emoções e incertezas, Deus nos ajudou a planejar essa vida, nos deu os recursos, como eu já expliquei em vídeo anterior, e Ele nos apoia e nos suporta em todos os momentos que nós pedimos ajuda. Ou seja, na hora que a gente esgotar o que a gente consegue fazer, as nossas decisões, a nossa autodeterminação, tá certo, né? Quando a gente esgota isso, Deus está disponível, como eu falei na primeira frase que eu falei. Deus está disponível, se torna disponível para nos ajudar. Nessa religião, ela diz que ele se manifesta periodicamente, ou seja, humanamente, através dos orixás. Então essa é a manifestação com a qual a gente se identifica e a gente recorre a ele. Tem uma frase que eu aprendi no Candomblé e eu repito sempre às pessoas, diz o seguinte, o orixá não vai nos impedir de chorar, mas ele estará junto de nós para enxugar as nossas lágrimas. Por quê? Porque essa é a nossa vida. Ele não vai interferir, não vai mudar isso, né? Os nossos caminhos, as nossas opções, os nossos erros, tudo que acontecer com a gente, ou mesmo, como eu falei, os imprevistos, farão parte da nossa vida. Ele não vai impedir isso, a gente não está aqui imune, ninguém estará imune. Olha só, não existe você fazer pacto com ninguém, com orixá nenhum, com demônio nenhum, com nada que te impeça de viver, de sofrer e de realizar, de ser feliz. Não existe essa coisa, nós vamos estar ali. O importante é você sempre saber que Deus, através do orixá, está ali para lhe suportar nessa sua caminhada. Assim, não acredite em pessoas que se colocam como intermediários de Deus, sacerdotes, né? De qualquer religião, né? Tem as outras lá, vou falar dessa, Babalorixás, Babalô, né? Que se colocam como intermediários, né? Como pedágios para você chegar em Deus e que cobram favores em troca de dinheiro, né? Pessoas que prometem ebó para resolver seus problemas. Eu já falei aqui, ebó não resolve o problema de ninguém. Magia não conserta a sua vida. Quem conserta a sua vida é você. Você é o único que tem capacidade de consertar a sua vida. Existe alguns momentos, algumas coisas em que a magia, que o uso do supernatural, que a presença de guias aqui, como esse que a Umbanda consegue entender e que o próprio Candomblé fala, não lidam, podem lhe ajudar no sentido de tirar alguma dificuldade, eliminar problemas que não são seus. Não existe um suporte colateral, mas o que vai consertar você, que vai fazer você ir certo e ser feliz e assertivo, será a sua própria decisão. Essas pessoas que, eu sempre falo isso, que quando você está desesperado, você está inseguro, está com medo, você não tem nada o que fazer, e você procura
uma dessas pessoas, essa é a pior saída que você tem. Procurar um babalorixá, um elorixá, um babalaô, quando você está ferrado, assim, sem nada para fazer, isso só vai piorar a sua situação. Porque a maior parte deles vai perceber aquilo ali e você vai ser uma vítima ali das intenções dele. Você pode ter sorte de pegar uma pessoa correta, como tem pessoas corretas que vão lhe ajudar. Mas a pessoa que vai lhe ajudar vai dizer o seguinte: vamos aqui te dizer o que está acontecendo com você para você se resolver. Mas nenhum deles poderá, de maneira alguma, prometer um ebó, um feitiço, uma magia ou qualquer coisa, um sacrifício, uma oferenda, que aquilo ali vai resolver todos os seus problemas. Não é assim que funciona. Isso funciona com muitas restrições. E esses comentários que eu fiz até agora são comentários gerais que eu só estou lembrando. Já falei isso várias vezes, mas sempre bom fazer essa pequena, gastar uns minutinhos, já gastei muitos minutos, né? Para fazer sempre a introdução. Mas indo ao ponto do que foi questionado, que eu falei que foi a questão, eu diria o seguinte: Deus, através dos orixás, sempre nos ajudam a tomarmos as nossas melhores decisões. Não existe essa distância entre nós e Deus, entre nós os orixás. Lembra, além de nós termos um orixá pessoal dentro da gente, ou seja, existe a presença de Deus dentro da gente, nós temos também o nosso anjo da guarda, a qual é uma divindade segundo essa religião. Nós temos um anjo da guarda. Eu acho que lá na religião católica também tem, né? Temos o nosso anjo da guarda pessoal, aquele a qual nós podemos recorrer e que nos protege de toda situação. Protege dentro de limites, porque eu lembro que eu falei no início, a vida é nossa, ok? E o que estabelece esses limites? Justamente, então, estou falando isso para caracterizar o seguinte: olha só, nós temos o suporte e a cobertura de Deus, tá? Mas nós temos também a nossa autodeterminação, né? A gente pode decidir, né, o nosso livre-arbítrio. A gente está vivendo, a gente pode fazer o que quiser, tá? Então, Deus não é, olha uma afirmação interessante, essa afirmação é desta religião: Deus não é onipresente e não é onisciente. Isto é uma bobagem. Olha só, se você acredita nisso, cara, vai acreditar também no coelho da Páscoa, tá certo? Deus não é onipresente. Ele para saber para você recorrer a ele, você tem que ou procurar se comunicar, se prostrar. E nessa religião você faz isso através de reza, oração e principalmente através do oráculo. É ali que você faz. Outras religiões também têm oráculo, também tem formas de você chegar e dizer: olha só, Deus, eu estou precisando de ajuda agora, nesse momento. Então, Deus não é o onipresente onisciente, então o tempo todo não, você não adianta querer viver, não, Deus está aqui junto comigo, Ele está sabendo tudo que está acontecendo, se tudo está acontecendo comigo é porque é o melhor possível, né? Isso aí é a história de Voltaire, né? No livro, aquele livro Cândido, né? O Pangloss é que falava isso, o personagem, o Pangloss, né? O Pangloss fala: não, tudo sempre é o melhor possível. Essa imagem de Deus onipresente e onisciente não existe, só existe lá só o Pangloss que acreditava nesse tipo de coisa, ok? Então, é uma bobagem, então você tem que recorrer, tá? Mas a grande diferença é quando de fato a gente precisa de uma ajuda, quando de fato a gente está necessitando de uma interferência, de um suporte, né, como assim, para fazer uma melhor decisão, uma melhor agora. Quando vai acontecer? Porque uma vez que tem o conceito do livre-arbítrio, da autodeterminação, não pode ter uma coisa interferindo. A gente tem que ter a opção de estar fazendo por nossa conta e dizer assim: opa, agora basta, agora eu preciso de uma ajuda. Nós não temos muletas para andar, né, no dia a dia. Nós estamos andando por conta própria, gente. Correndo, andando, caindo, né? Nós estamos andando por conta própria. Mas na hora que a coisa pega, você fala: opa, agora eu preciso fazer. Então, essa questão da presença, da distância, eu estou falando isso tudo, né, todos os comentários até agora, para dizer o comentário da distância. Não, olha, não é distante, ele está presente. E digo mais, ele está ajudando você a tomar as melhores decisões, mas é que nem sempre você quer pensar em outra decisão. Às vezes você tem muita certeza, não, você quer aquilo mais do que qualquer coisa. É a questão dos conselhos. Às vezes você pode ter uma pessoa do seu lado dando-lhe um conselho e você seguir em frente, e você fala: mas eu tomei a decisão errada. Você não ouviu os conselhos.
várias indicações. Eu já vi, cansei de ver gente, ó, que você disse, não faça isso, não faça isso, não faça isso. A pessoa faz o que queria fazer, se dá mal, diz, mas por que eu fiz errado? Depois que faz mal, ela descobre, fica procurando descobrir a causa de ter tomado decisões erradas. Mas é o que acontece, tá? Então, e sobre essa história que comentou de como é que se pede ajuda disso? Bem simples, cara. Quantas vezes, antes de você tomar, mesmo não tendo que recorrer a um oráculo, tá? Olha só, né? Aí você diz, mas não dá para ir ao oráculo sempre, você não deseja uma pessoa disponível, né? Verdade, verdade. Mas também você tem lá, se você é uma pessoa que está nessa religião lá, está dentro, né? Você é o Gamba, você é uma pessoa lá iniciada, você ainda tem instrumentos oraculares, né? Você pode ter lá o seu Obi, você pode fazer consultas Obi para poder tomar decisões na sua vida. Isso está aberto a você. Você não precisa ir a um Babalorixá, um Orixá, um Babalô para poder usar um Obi. Você não precisa disso. Mas mesmo assim, esquecendo o instrumento oracular, quantas vezes, antes de você tomar uma grande decisão, uma coisa, você parou para dar aquela respirada e pensar e pedir inspiração de Deus ou do seu anjo da guarda para você tomar aquela sua melhor decisão? Quantas pessoas fazem isso? Cara, de uma a quase nenhuma, tá certo? Ou de nenhuma, né? A muito pouco, de muito poucos a quase nenhuma pessoa faz isso, né? Essa história de você pensar, né? Essa orientação de pensar antes de fazer uma decisão, alguma coisa, isso, né? Ensina pra gente, para falar para vocês, isso está em Kameji, né? Em Kameji que diz isso, você deve dar aquela respirada antes de fazer alguma coisa, acumular aquele axé para que você possa aí você poder realizar aquela coisa da forma correta, né? Você deve sempre pensar, mesmo as decisões mais complicadas que você tem a dizer, tem um dito, né? Eu não sei, um dito nesse próprio Edu que diz, né? Olha só, não existe fervura que dure a noite toda e nem noite que dure para sempre. Então, sim, você vai ter sempre o sol nascer no dia seguinte e a água que vai ferver no dia anterior, na manhã seguinte vai estar fria. Então, você não precisa pegar... Qualquer coisa que você faça precipitado será ruim, você precisa ter tempo para aquilo, ou você precisa se inspirar. Nisso eu lembro de duas histórias, né? Muito interessantes sobre isso, né? Ou seja, eu ia falar um pouquinho mais na frente, eu vou falar aqui agora, nesse bom momento, eu ia falar um pouquinho mais à frente. Eu vi esse, um é do livro do Brida, né, do Paulo Coelho, eu li há muito tempo atrás, né? É aquele livro se inspira em Anjos da Guarda. Então lá ele mostra essas coincidências que às vezes acontecem, as pessoas, os anjos influenciando para que você naquele momento tomasse a decisão correta ou tivesse a ajuda de alguém. Ele fala isso, né? Teve um outro muito interessante, né? Eu estava ouvindo eu acompanho um canal no YouTube da Thalita. Ela está fazendo a leitura literária da Bíblia, então o último livro que ela leu foi o livro de Esther, né? Muito interessante o livro de Esther, na qual ela está lá, o povo todo dela lá que está lá na Mesopotâmia não, na Pérsia, está na Pérsia, está ameaçado, o rei mandou matar todo mundo, por causa de uma intriga que houve lá, e aí ela não teve ninguém falando nada, ela teve uma inspiração, tipo assim, eu tenho que fazer alguma coisa, então ela tomou a decisão de fazer alguma coisa. Aí ela conseguiu uma brecha com o rei lá, com o Xerxes lá, um daqueles Xerxes, são vários Xerxes, né? Não são só o Xerxes fulano de tal lá, e aí ele precisava fazer alguma coisa. O que ela fez antes de ter aquele encontro, aquela reunião, o jantar, né? Ele ofereceu um banquete para ele. Ela passou 2 ou 3 dias se preparando para falar, pedindo a inspiração de Deus, ela fez jejum. Então assim, ela se preparou, esperou ser ali, né? Receber as melhores influências para depois daqueles dias, daquela preparação, aí ele procurou ele para poder discutir e conseguiu lá, cara, abrir os caminhos, resolveu as questões dele todas. Então muito interessante essa questão de você se dispor a você ter essa inspiração, essa ajuda, né? Aí eu falo assim, quantas vezes a gente faz isso, né? A gente quer ser muito rápido em decisões, quer ser muito responsivo. Quantas vezes a gente para dar respirada, ou para meditar, ou se recolhe assim, vou pensar, vou ver se eu tenho uma orientação melhor. Quantas vezes a gente dá espaço para que a gente possa ter essa orientação para poder ser assertivo no passo seguinte. Esse é às vezes o que falha, né, na nossa condução.
E nisso tudo, onde entra então o culto de orixá? Por que a gente cultua o orixá? Né? Foi a pergunta que o Saldanha fez, que é muito pertinente. Né? Porque eu adorei essa pergunta, Saldanha, adorei. Por que a gente cultua o orixá? Né? Por que a gente cultua isso? Então, né? Por que eu preciso cultuar isso? Se isso não vai me ajudar ou me ajuda o tempo todo? Ele não perguntou exatamente isso, eu estou aqui fazendo uma relação. Né? Não confunda as coisas que ele perguntou com o que eu estou fazendo aqui. Eu estou só usando o questionamento dele como inspiração. Olha só, cultuar o orixá é uma das formas de você ver esse processo. O que na verdade tem é que nós temos uma relação com Deus através de orixá. Essas são as palavras que eu acho que a gente deveria caracterizar isso, e não culto ou adoração. Adoração e culto não são as palavras melhor que resumem a presença do orixá na nossa vida. A presença do orixá, vou repetir, né? Agora, falar do estudo, vou repetir de novo o que eu falei antes. Nós administramos, ou cultuamos, ou incentivamos, ou fomentamos uma relação com Deus. O que é importante é a relação com Deus, através do orixá. Então, é isso que nós fazemos aí nesse negócio. Então, culto, adoração, esquece isso. O que importa é a nossa relação com Deus. Por quê? Porque o orixá não precisa de culto. Deus não precisa de culto. Deus não precisa ser adorado. Deus não precisa que você fique rezando o tempo todo para Ele. Ele não fica lá exigindo, não reze, porque quanto mais você rezar, vou ficar mais forte. Olha só, isso é bobagem, não existe isso. Nós precisamos deles. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do orixá, de Deus, através de Deus, junto a nós através do orixá. Somos nós que usamos os orixás. Os orixás existem por nossa razão. Eles não existem para serem cultuados, para a gente ficar lá, né, botando a cabeça no chão para eles. Eles não existem. Isso é uma forma que nós criamos de respeitar essa relação, de desenvolver essa relação, de mostrar esse respeito. Mas eles não estão pedindo nada daquilo, tá certo? Nada daquilo. Eles não precisam de nada disso. Nós precisamos deles e nós usamos eles. Essa relação que a gente estabeleceu através do que a gente chama, né, na religião de culto, né, a eles, esse processo que nós estabelecemos várias regras, ou que a própria religião, Deus ensinou através da religião essas regras para você fazer, você desenvolver isso, é o que nos aproxima deles, né, manifesta essa nossa opção por eles e permite que, através dessa relação, eles possam mais intensamente, mais prontamente, nos ajudar e nos suportar e interferir nesses nossos fatores internos, desde que a gente esteja aberto para isso, porque não adianta você ser de uma casa, você ter iniciado, ser IAO, você pode ter tudo lá, 7 anos dentro da tua obrigação, mas se aí você cultua, você bota canjica, você faz tudo aquilo ali, mas na hora de você for fazer alguma coisa na sua vida, você vai fazer aquele negócio, você vai dar aquela respirada, você vai parar, você vai fazer como a Esther fez, de jejuar antes de tomar uma decisão, você vai se preparar para aquilo, você vai usar isso, né? Ou você acha que é só balançar o narizinho, a orelhinha, ou abrir a tampa da garrafa, ou estalar o dedo e ele vai estar ali dizendo o que você precisa fazer. Olha, isso é só em filme, gente, é negócio da orelhinha, né? Do narizinho. E de apertar, isso é só em filme. Na vida real, você tem que, apesar de você estar tudo ali integrado, você precisa se abrir para aquilo e ter desenvolvido isso, tá? E essa relação com o orixá, que fundamenta essa fé no orixá, essa fé em Deus através do orixá, a fé religiosa, ela é fundamentada por uma outra fé que é mais importante, a fé humana. A pessoa, se não tem fé humana, se você não tem fé nas pessoas, se você não acredita e confia nas pessoas, você jamais vai confiar em Deus. Jamais. Então, aí quando você tem fé religiosa, porque você conseguiu desenvolver a primeira, que é a fé humana, é isso que vai lhe dar segurança e vai tirar de você o que diz que é o maior problema que você que te leva a erros na sua vida, que é o medo. E Fá diz, me ensina e me diz para falar para vocês o quê? Que é o medo. É o medo que nos faz errar, tá? Que nos faz cometer os erros.
que nos aproxima dos Adiogun, esse espírito do mal, e os espíritos que obscurecem a nossa alma, tá? Isso está, onde é que Fábio me explica isso? Está em Iká. Iká é o medo que domina você de viver, de se relacionar, de tomar decisões. E o medo é o que te transforma e te atrai as coisas ruins. Isso também se manifesta em outros odores. Depois, um dia eu vou conseguir falar um pouquinho mais sobre essas coisas, né? Transversal. Depois eu falo mais sobre isso no final. Mas assim, então é o medo que nos faz agir mal. É o medo que contamina a nossa alma. Ele convida essa coisa obscura para a nossa alma e nos faz tomar decisão ruim. Então, quando você tem fé, a fé no orixá, quando você tem a fé em Deus, você, por mais inseguro que você tenha, por mais problema que você veja, essa sua fé vai lhe fazer eliminar, reduzir ou te blindar do medo que vai lhe contaminar e vai trazer tudo que tem de ruim para você, tá certo? Isso é o que está em Iká. Assim, essa religião faz bem para você? Sim. Olha só, essa eu já falei uma vez, vou repetir o que eu falo muitas vezes aqui. Essa não é uma religião de feiticeiros. Isso não é uma religião de magos. Não é uma religião para vender, trocar favores a troco de dinheiro e qualquer outra coisa que você ofereça. Não é isso. Isso é uma religião. É um lugar que você obtém o quê? O desenvolvimento da sua fé, para você poder ser uma pessoa melhor. E aí eu vou falar agora no que vem, né? Aí a questão que ele colocou assim, e outras religiões? Não, olha só, em princípio, eu tenho, no que pese ter algumas restrições, todas as religiões são boas, porque religiões autênticas e verdadeiras são a manifestação de Deus. Assim, religião, em princípio, religião de fato, é a manifestação de Deus para nós. São todas as religiões, existe um adjetivo para isso, esqueci agora. São religiões, não são declaradas, são transmitidas. Tem uma palavra que se usa para isso que eu esqueci nesse momento. Então, aquelas religiões que foram manifestadas através da manifestação legítima de Deus, foram trazidas por Deus para a gente, né? E tem a palavra disso. Então, e elas são construídas com todo aquele complexo que você tem que ter, todas elas são boas, porque todas elas buscam o melhor da gente. Aí vem nesse contexto a questão que todo mundo procura e diz, eu vou falar essa frase porque eu já estou quase meia hora aqui, né? Mas vamos lá. A questão da evolução espiritual. Todo mundo, não, todas as religiões são uma forma de você obter a evolução espiritual? Sim, todas são, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou traduzir para vocês o que é, afinal de contas, muita gente fala assim, não, eu quero atingir a evolução espiritual, eu quero atingir a evolução... E o que é a evolução espiritual? O que é a evolução espiritual? É importante você estar na religião e você ter respostas. A religião não pode ser pergunta sem resposta. Então, o que é a evolução espiritual? Olha só, nessa religião, eu não sei, não posso dizer pelas outras, né? Nessa religião espiritual, o que traduz isso é o bom caráter, o caráter ideal. A evoluir espiritualmente é quando você, nesta vida, nesse personagem que você está aqui, você traz para você o comportamento do melhor caráter, que é o que vai te permitir se relacionar bem com você mesmo, com a sua família e com a comunidade. O bom caráter é aquele que traz a harmonia e a paz social, é aquele que você trabalha no sentido de buscar essa harmonia e a sua integração com a comunidade. É isso que Deus quer. Deus, isso está em Irosum, né? Irosum Meiji, né? Que é um dos iniciais lá. Nós viemos ao mundo para trazer beleza ao mundo. A nossa presença aqui é no sentido de trazer o belo ao mundo. A gente traz a humanidade. Nós somos uma oposição, um complemento à natureza selvagem, que é implacável. Nós não, nós somos a beleza, nós trazemos a beleza através da arte, através da nossa presença, através do nosso relacionamento, através da sociedade. Nós construímos o belo, né? Deus é a manifestação do belo ao meio da gente, e é isso que Ele espera. Nós somos pessoas que devemos transformar aquilo que é bruto, aquilo que é selvagem, no belo. Isso que está em Urusum. Urusum é a mensagem dessa transformação, que é a grande mensagem espiritual que nós devemos trazer, né? Isso está lá explicado. Isso que eu estou falando para você, gente, tudo que eu estou falando aqui, eu não estou inventando. Eu quero dizer o seguinte, eu não estou inventando nem copiando de religião nenhuma. Eu estou falando aqui
tudo o que está nessa religião, o que está em Odu. Estou trazendo exatamente o que está retratado lá, né? Tá certo? Então não estou inventando nada. Então quando eu falo do belo, isso está em Hirossum. Hirossum que diz isso pra gente, trazendo no belo. E a religião é um caminho para isso? Sim, é um caminho para isso. Por quê? Porque ela vai te dar, para a pessoa que está lá, ela vai dar valores para essa pessoa, ética, e vai transmitir para ela as virtudes da generosidade, da gratidão, da humildade, da solidariedade. Então, quando você atinge isso aí, você está subindo na sua escala de evolução espiritual, porque você está uma pessoa que consegue cumprir a sua meta, os seus objetivos, as coisas que você quer, e você consegue fazer isso de forma harmoniosa com tudo que está em volta, com as pessoas, ajudar as pessoas no seu caminho. Você consegue romper o seu caminho e ajudar as pessoas no mesmo sentido. É isso que Deus quer. Lembra? Todos somos filhos de Deus, tá certo, né? E Deus quer. O que Deus gosta? Deus gosta quando a gente ajude outras pessoas a fazer as mesmas coisas que a gente faz. Aí é a questão da generosidade que é importante. Então, essa questão do espírito elevado, evolução espiritual, né? Ela está muito bem caracterizada do Otuameji, que é o que traz a questão da evolução espiritual, porque o Otuameji é a pessoa que atingiu a evolução espiritual de outras vidas, e ele já vem com as bênçãos todas de Deus. Por quê? Porque ele atingiu aquela pessoa, ele é uma pessoa já comprometida com todos esses valores, já premiada com aquilo. Ele vem lá, e ele vem sendo, né, sempre muito acompanhado lá por ele nisso, né? Mas e aí, lá em Otuameji também mostra aquela questão da relação com seus inimigos, com seus detratores, né? A pessoa em Otuá é a pessoa que é imune àquilo, é a pessoa que vai passar pela vida sobrevivendo e convivendo com aquelas coisas em volta dela, sem que se preocupe em ficar devolvendo, sem vingança, sem nada. É aquela pessoa que consegue passar impune, né? A questão do Okia, da montanha, que passa, não é atingida e não é afetada. É a pessoa que vai estar rodeada com todo aquele mal que cerca a vida, a humanidade, que a gente vê em Ocaran, que a gente vê em Icá. O mal todo manifestado, mas o Otuá, ele passa inclume naquilo ali, tá certo? Então, vou dar uma respirada. Vamos lá, né? Quando eu começo a falar de Odu, essas coisas, me entusiasmo um pouco, eu vou acabar falando aqui 1 hora, mas não quero falar. Ok? Então vamos lá. Então, só revisando o que eu tinha que falar, eu queria revisar o que eu disse em relação às coisas que me questionou, né? O Saldanha me questionou. Então, a questão de cultuar o sagrado que eu falei, nós mantemos uma relação com Deus. O culto é uma coisa que a gente criou, a gente cria formatos para isso, mas o que importa é a nossa relação com Deus. Ela tem que ser manifestada, tem que ser buscada. Deus está o tempo todo, não só não tentando nos ajudar, o seu anjo da guarda está tentando te ajudar, mas você tem que exercer essa coisa, você tem que dar esse tempo a isso, você tem que estar disposto a exercer dessa maneira essa sua integração, e sim, Deus vai lhe ajudar, sim, os orixás vão lhe ajudar, e você não precisa ficar fazendo oferendinhas depois dele o tempo todo, não. O que ele quer de você, o que Deus quer de você, o bom caráter, né? Então, a religião, ela te traz essa segurança, essa fé. Qualquer outra religião, olha só, eu sempre digo o seguinte: religião é uma coisa muito boa, escolha uma boa religião. Religião boa é aquela que você vê que forma boas pessoas, que forma sociedades bom. Se essa religião tem essas características, você vê aquela pessoa calma, você vê uma pessoa que sabe se relacionar, uma religião que não cultue violência, que não conviva com violência, que não conviva com indignidades, que incentive pessoas a serem iguais, não incentive diferença. Essa é uma boa religião, porque tem religiões que fazem tudo o oposto que eu estou falando aqui. Então, essa que você deve relacionar. Então, aí, se você está confortável nessa religião, que você já está, você gosta de orixá, e você quer continuar, você pode continuar a sua religião de orixá, seu culto, né? Independente de você estar numa casa ou não, tá certo? Claro que uma casa é muito bom, a gente adora, eu gostava muito da casa. E se você quer estar na casa, sempre tem aquele negócio, não se precipite, peça isso para o seu orixá, peça isso para os na guarda, e em algum momento a oportunidade vai lhe chegar. O que você tem que ter é a paciência. Isso eu posso ensinar da minha vida. A gente tem que, não adianta a gente ir com muita sede ao pote, que a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. Se você quer procurar uma casa,
peça, se empenhe nisso, abra as oportunidades e aguarde quando a coisa correta aparecer para você. Quando a coisa correta aparecer para você, você vai saber e aí você pode fazer lá que eu já estou indicando. A maior parte das pessoas que vão para a casa errada, que se aborrecem, se frustram, é porque, mais uma vez, decidiram elas mesmas tomar decisão por N motivos, não aguardaram sinais, não aguardaram a intuição, não aguardaram a oportunidade correta para fazer aquilo. Mas você vai. Agora, como eu disse, religiões são muito boas. A religião católica é muito tranquila, é muito similar ao candomblé em uma série de aspectos. A questão da fé, né? Da via de Marta, a via de Maria, a fé racional, né? A fé emocional, né? De Agostinho, a fé racional de Aquino, né? Tomás de Aquino. Então, assim, ela tem lá vários aspectos teológicos muito interessantes, algumas coisas que não são tão que eu gosto, tanto que eu escolhi essa, não a outra, mas reconheço que lá você também pode tentar desenvolver o melhor de você. Então, mas assim, você pode escolher outras religiões que sejam teístas. Eu sempre gosto de religiões teístas, né? E não teístas. Mas eu acho que se você está aqui, você é confortável, se você conseguiu encontrar seu caminho e você, em algum momento, esse troço lhe chamou e foi o suficiente para você, pode continuar sendo a vida, a sua relação com Deus pode continuar sendo através dessa forma de ver o divino, tá? Se você sabe o caminho para se relacionar com Deus, se você sabe o caminho de se relacionar com o diabo, você estar numa casa ou não é uma coisa opcional. Você pode desenvolver a relação por si mesmo, né? Que ainda assim vai ser eu como balaô, administro e gera essa relação por mim mesmo. Não estou em uma casa, eu sou a casa. Então eu digo para você, sim, é possível, qualquer pessoa pode administrar essa relação, tá? Então, eu queria encerrar, eu só fiz essa revisão final, só para bater todos os aspectos que estavam sendo comentados. Evolução espiritual, essa questão do caráter, né? É isso que você procura. Então, não tem nada maravilhoso. Evolução espiritual é apenas você ser um bom espírito, uma boa pessoa, um bom membro dessa sociedade, ser uma pessoa generosa, ser aquilo tudo, tá certo? Eu acho que todas essas coisas assim você encontra e Deus está disponível, né? Essa visão de que você tem que pagar para ter isso, que você tem que se humilhar, que você tem que se sacrificar para isso, essa visão não é correta. É uma visão passada que serve a uma série de utilidades que eu não gosto de discutir aqui, tá certo? Mas é isso, espero que tenha sido útil essa minha explicação. Se alguém tiver mais dúvida, basta perguntar, eu falo aqui o que eu conheço, tá certo? E lembra que é o seguinte, né? Eu só falo aqui o que está nos odus, o que está nessa religião. Eu não invento nada, não crio nada. Eu realmente gostaria de falar mais sobre conteúdos de Odu, mas olha só, são 16. Se eu falar 1 minuto sobre cada um, eu levo 16. Se eu falar 2 minutos sobre cada um, eu levo 32. Então, não dá, né? Os assuntos complexos eu vou tentar salpicar mais aí, né? Até porque essas pessoas que falam, assim, que procuram falar de Odu, eu vou falar do Odu tal, vou falar do Odu tal, eu vou falar... Essas pessoas, elas estão enganadas, elas não entenderam, olha só. Eu estou falando para essas pessoas uma boa, se vocês não entenderam o que é Ifá, o que é Odu. Você não pega um Odu e fica falando daquele Odu ali, isso não tem nenhum sentido, você não entendeu ainda. Esse conhecimento só tem quando você cruza e você pega 2, 3 assim, conhecimentos, quando você faz ele cruzado, né, com vários conhecimentos. Falar de uma coisa de cada vez não tem o menor sentido, tá certo? Né? Mas isso fica para outro dia. Abraço a todos, até a próxima.